E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, nossa série de partidas de 10 minutos que a gente joga e explica ao mesmo tempo. Estamos na luta para chegar aos 5.000 inscritos, acabamos de passar de 4.800, dê aquela força, se inscreva, deixa o like que ajuda também. Estamos aqui com 2.691, também na luta para chegar aos 2.700 do rating rápido do chess.com. Enfrentando o adversário 2.389, jogou uma inglesa C4, cavalo F6, G3. Vamos jogar Índia do Rei. Deixa eu conferir se eu já joguei com este adversário. Ainda não. G2, bispo G7, cavalo C3, roque, D4. Agora nós estamos numa Índia do Rei do Fianqueto. Vamos jogar com C5 essa posição. Ele jogou cavalo F3. Vou jogar aqui com D6. Outra opção é tomar. Vou jogar aqui com D6. Roque e cavalo C6. Convidando para a jogada D5. Ele jogou a variante das trocas, variante simétrica. Bispo E3. Aqui bispo E6 é uma jogada possível. Vamos jogar dama A5. Ele jogou dama A4. Não é uma jogada muito boa, porque eu posso trocar. Agora jogar B6. Então um truque aqui, que é o seguinte: caso as brancas joguem cavalo E5, eu tomo. Se ele capturar minha torre, eu tenho o bispo D7, atacando o cavalo e o bispo em A8. E com isso o cavalo está fora de jogo aqui. A gente tem uma posição bem confortável com as pretas, né? Esse truque funciona em outras situações, mas aqui não. Vamos ver aqui, tanto é que ele jogou cavalo C3, perdeu tempo com o cavalo, agora agora ele ameaça cavalo E5, naturalmente, a gente tem que resolver o problema da diagonal. Bispo B7, ele pode jogar cavalo E5. Não, mas eu tomo aqui, toma, torre B8. Estou atacando o bispo e o peão de C4. Ele vai ter um bispo A6 aqui defendendo. Vamos pensar em outra ideia. Torre B8 para tirar da diagonal o bispo F4. Bispo aqui, né? Atacando a torre pode ser um pouco incômoda. Bispo B7, cavalo E5, torre de AC8 também. Safe aqui. Bispo B7, agora completando o desenvolvimento, a gente quer jogar um cavalo assim, atacando o peão de C4. Se ele jogar B3, ele pode ter um problema na diagonal. Vou tirar o cavalo para G4, tocando no bispo e no cavalo de C3. Então aqui é desconfortável para as pretas nessa posição. Vamos ver como ele vai jogar. Torre AB1 é um lance natural. Eu poderia jogar cavalo G4, incomodando o bispo. Novamente cavalo de C3. Eu posso até tomar, dar o bispo do Fianqueto para dobrar os peões. Então, ele tem algumas questões aqui para resolver. E cavalo E5. Cavalo também E5, bispo toma B7, torre B8, bispo A6 é uma opção. Ele jogou cavalo E5. Mas eu tenho o simples torre AC8 também. Torre AC8. Provavelmente ele troca tudo e uma torre em B1. Cavalo toma E5. É o que a gente vai jogar. E agora talvez torre de A, D8, né? Ele vai ter que resolver o problema com torre A, B8. Uma questão, né? Torre A, B8, bispo A6. Outra opção é sacrificar a qualidade, cavalo toma, bispo toma, cavalo toma E3, peão toma, torre toma 8. Tem um peão pela qualidade de uma estrutura melhor. Dá para jogar assim também.
Vamos lá, vamos entrar nessa confusão aqui. Tem que tomar a torre, vou tomar aqui. Como ataca a torre dele, ele vai ter que tomar aqui. Dobrando os peões. Não dá para tirar o bispo. E agora eu tomo o bispo. Temos um peão pela qualidade. Materialmente não é suficiente, mas com esses peões dobrados isolados, esse bispo poderoso, eu acredito que tenha uma boa compensação. Jogou H3 para evitar cavalo G4. Cavalo H5 é uma opção, mas ele joga rei F2, bispo H6, F2. Vamos manobrar esse cavalo então para D7 e E5, onde ele não vai ter nenhum peão que tira ele, né, dessa casa, e controla também a sétima fila. Ameaça o cavalo C4, atacando os dois peões. Acho que é uma posição de equilíbrio dinâmico. Talvez um pouco melhor para os brancos, não sei. Mandou um B3. Não tem como explorar esse cavalo. Vamos lá. Vamos jogar um torre C8. Cavalo D5, rei F8, né? Então vamos jogar um torre C8. Flertando com algum C4 aqui. Cavalo D5 é um lance talvez que ele faça. Se eu jogar E6 tem duplo, mas eu quero jogar rei F8 e depois E6. O lance que ele pode fazer é preparar a dobrada na coluna. Torre D2, torre FD1 e torre D8. Trocar essas torres pode ser bom para ele. Talvez o meu sacrifício de qualidade seja incorreto, né? O computador vai dizer, mas naquele momento era tentador. Uma partida rápida sempre não dá para fazer uma análise tão profunda, né? Mas a posição com certeza tem muito jogo aqui. Vamos ver qual vai ser a jogada dele. Torre D2, bispo H6, rei F2. Está pensando em torre C6, ameaçando um cheque aqui. É uma opção. Acho que eu vou jogar essa torre D2, bispo H6. Mandou E4. E4. Vamos jogar um E6. Acho que é útil. Controlar a casa D5. Aqui. Na verdade, enfraquecer D6. O cavalo é uma peça muito forte aqui, né? Pode tentar um cavalo B5. Toca aqui em A7, embora não seja uma ameaça, porque eu tenho torre A8. Cavalo D6 também não é uma grande ameaça. Vamos jogar um H5 aqui. O A6. A6 está bom, né? Cavalo D6. A gente tira a torre. Para onde vai esse cavalo aí? Está defendido aqui. Com firmeza. Ele quer trocar esse cavalo. Faz sentido. E depois dobrar na sétima. Vamos fazer o seguinte, trocar. Cheque e jogar com B5 aqui. Acho que aqui era de equilibrada a posição, né? Mas eu tenho alguns pontos aqui, alguns trunfos nessa posição. Como agora vai um potencial peão passado aqui na ala da dama, né? Esse bispo é forte, ele tem peões dobrados isolados aqui. Peão toma, eu vou tomar de A e abrir a coluna A. Se ele jogar torre B1, acredito que B4, tá? 5, A4, B3. E o bispo pode apoiar
o peão B. Naturalmente, ele pode preparar a jogada D3 aqui. Mas não tem uma forma tão simples de fazer isso, porque rei F3 tampa a coluna, e eu estou tomando aqui. E torre E1 ou torre F3 é passivo. Ele jogou direto aqui, sacrificando o peão. Eu vou tomar. Na 7, eu vou jogar torre F8, defendendo aqui. Vou botar o bispo em D4. Tem 2 peões agora, pela qualidade. Bispo e 2 peões por torre, né? Vamos jogar B4, deixar tudo defendido. O bispo aqui, que defende o peão, que defende esse peão. Lógico que eu ativo facilmente a torre. Acho que H5 é um bom lance. Fixando os peões em casa preta, eu quero pôr o bispo em D4 agora. Agora. Ok. Agora ele tem um pouco coluna, né? Mas ele deve jogar rei E2. Agora, como que eu vou progredir? Assim. É um ponto que não é tão simples. Ele jogou G4. Posso jogar a torre A8 agora? Ameaçando lá em A2. Se tomar, toma. Não é fácil defender. Agora ele interrompeu o ataque aqui. Deixa eu tomar. Mas a posição vai ficar sharp, né? Ou seja, complicada, aguda. F4, ele quer jogar rei G5. Torre toma 2, rei G5, torre F2. Ele está ameaçando aqui, troca, toma. Eu não consigo avançar os peões, né? O que mais que eu poderia fazer? Toma, rei G5, bispo F2. Essa é uma ideia. Tem que acelerar aqui. F6 é uma ideia um pouco suspeita, cortando meu rei, mas o rei dele também está meio cortado, né? Vamos jogar F6 aqui. Ele não tem chefe por causa do bispo, ele é torre A3, bispo E5, mate. Eventualmente também esse cheque pode ser bom. Torre E7, chato aqui, né? Não vi essa jogada. Torre F3. Defendeu ali. Vou dar um cheque aqui. Tem que voltar o rei, dar cheque. Agora eu vou tomar o peão, um cheque. O rei tem que descer. E agora a coisa andou um pouquinho para mim. Eu vou ganhar o peão e mais ou menos conseguir neutralizar as torres. Ele abandonou aqui, surpreendentemente. Abandonou. Eu acho que a coisa tinha virado aqui para mim, mas no entanto tinha jogo aqui, né? Eu vou mostrar o ranking após essa partida aqui para vocês. Foi uma precisão alta, 94.5 a 94.9, bem jogada a partida. Vamos lá então ver o que diz aqui a máquina. E4, cavalo F6, então foi uma índia do rei. Opa, agora C4, cavalo F6, G3, G6, G2, G7, cavalo C3, roque. Aqui ele pode jogar sistemas com E4, cavalo G2.
C3, cavalo G2, cavalo F3, que seria mais relacionado à inglesa. Agora eu passo para o peão dama. Tem muitas jogadas aqui, D6, C6 para D5, seria uma trunca. E C5 também é uma jogada possível, ele pode jogar D5, cavalo F3. Até tomar aqui, eu jogo dama A5 para retomar de dama. Cavalo F3, D6, roque, cavalo C6, D5, cavalo A5. É uma variante bastante conhecida do Enredo do filme, que ele jogou a variante simétrica, que é também muito típica. Jogou com bispo E3, aí dama A5, e aqui dama A4 não é uma boa jogada. Esse lance, embora seja livro, é sabidamente reprovado pela teoria. Dama B3 é uma jogada, cavalo D5, entre outras aqui. Esse aqui, então, por causa desse pequeno truque, B6, ele não tem cavalo E5, toma e bispo D7 ataca as duas peças. Vou ficar com duas peças pela torre e a vantagem aí de pretas. E quando eu jogo B6, o cavalo tá mão e A4, né? O bispo tá mão, então estou bem confortável aqui. Nos lances seguintes, acho que eu não joguei com tanta precisão. Voltou. Bispo B7 tá ok, cavalo E5. Cavalo toma, tá beleza, bispo. Também o computador critica o meu sacrifício de qualidade aqui. Ele diz que um lance simples como torre AD8, ameaçando o cavalo por C4, o bispo A6, e aqui cavalo E8 para cavalo C7, e as pretas têm uma vantagem. Eu não vi essa manobra, o bispo está meio sem casa, e as brancas têm problemas para resolver. Aqui não tem B3 por causa da diagonal. Tá chato aqui. Eu deveria ter jogado isso e já a vantagem do lado das pretas. Esse aqui foi otimista demais aqui, como vocês podem ver na barrinha. Não é um sacrifício horroroso, dá uma vantagem pequena para as brancas, mas não era algo totalmente necessário. Cavalo por E3, toma, ele toma, H3 e cavalo D7. Esse ele não gostou. Ele diz que a manobra correta é o cavalo em D6, cavalo E8 e cavalo em D6. Essa é a casa do cavalo, bloqueando a colmadeira. O cavalo pode ir para C4, pode ir para F5. É melhor do que para casa E5, onde está bloqueando o bispo. Manobra bem sutil, né? O computador nos ensinando aqui. Esse é o melhor posicionamento das peças nessa posição. Cavalo D7, torre de AD1, cavalo D5, D3, controlar aqui, C8, e E4 um lance estranho, duvidoso. O computador reprova, o peão aqui controla a casa D4, dá uma certa limitada no meu bispo, por isso ele não gosta muito, prefere cavalo B5 mesmo, provocando A6, voltar o cavalo aqui. A minha estrutura está menos firme, ele pode jogar cavalo D5 atacando em B6 e E7, ou cavalo A4. Se eu jogar B5, cavalo D5 E6, né, ele pode jogar aqui, não E6, né, porque tem duplo, mas F8, depois E6. As brancas têm a vantagem, embora não seja uma grande vantagem, elas estão pressionando. O G4 a coisa equilibra um pouco mais, E6 está beleza, aí veio cavalo B5, A6, cavalo B6, torre B8, cavalo C4, boa jogada, trocar esse cavalo chato. Troquei, dei o cheque, ele fala que poderia jogar B5 direto sem dar o cheque, mas é natural a gente bloquear aqui a coluna D, né, para ele não invadir. G2, B5 é bom, criando um peão passado aqui. E3, interessante o sacrifício de peão dele para ativar aqui, né? Mas ele poderia tentar a torre D3 para jogar E3 sem sacrificar o peão, aí eu defenderia A7 aqui. E3, bispo E5, e a posição é um pouco melhor para as brancas, mas está tudo em aberto aqui. Esse peão passado aqui pode avançar, eu posso atacar esse peão com a torre A7.
Mas as brancas estão melhores aqui, de fato. Meu sacrifício, o veredito é que ele foi otimista demais. Tomou, torre D7, torre F8 é necessário, não posso deixar as duas torres entrarem na sétima, nem abrir aqui a sétima com F5 nesse momento. Então, esse aqui tá bom. Torre B7, B4, H4, H5. E aqui dá equilíbrio, né? Provavelmente os dois lados não conseguem progredir aqui com o melhor jogo. Rei F3. Ele fala que esse é duvidoso porque tampa a coluna. Ele fala torre F3, bispo D4 com igualdade. Aqui ele começa a gostar das pretas. G4, torre A8 foi uma boa jogada. Agora é porque a torre está bem controlada. Peão toma. Rei F4 duvidoso. Ele fala que já é um lance difícil, que é E5. Para se bispo toma jogar Rei E4. Mas eu poderia tomar em A2 aqui, já com pressão. E aqui o F6 foi muito bom. Porque é um lance difícil, porque eu estou abrindo aqui a sétima, né? Pode ter algum tema de mate da escadinha. Porém, a torre dele está muito controlada. Né? O bispo controla aqui, tampa a coluna D. E o rei dele ficou numa situação apertada. Por exemplo, ameaça torre A3, bispo E5 mate aqui, né? E tá chato aqui realmente. Então foi uma boa jogada. Ele tá dando E5 aqui para liberar a casa E4, dando o peão. O F3 é o meu. E aqui eu devolvi, não joguei o melhor, tô com a vantagem aqui, mas o computador aponta Rei F8. Um lance difícil para sair do cheque aqui, não tem torre G3 porque é cheque e tá meio paralisada. A ideia é simplesmente tomar o peão e ele não se mexe aqui, né? Torre G3, bispo E5. A torre não pode sair daqui porque torre A3 tem aquela ideia no mate. Difícil essa ideia, né? Natural, dá o cheque. Dá cheque. Ele manda voltar aqui. Aqui ele abandonou, mas o computador dá 0,7 só para as pretas. É uma vantagem pequena, né? Então ele poderia seguir com Rei 2, toma. Rei D3. Eu tenho a opção de empatar, que eu não iria fazer, ou de seguir jogando aqui, por exemplo, torre G2 é uma boa jogada. Agora tenho 3 peões pela qualidade, a vantagem, mas tem uma longa batalha pela frente. Bom, ganhamos mais 2 pontinhos aí, 2093 na luta para chegar aos 2.700. Vamos ver um pouquinho do ranking. Tá o Magnus Carlsen lá em primeiro, Sigurtov em segundo, tem um Emi da Indonésia em terceiro, Bakrave. Esse aqui é o Fedosiev, Nepomniachtchi, tem um monte de gente aqui. Inclusive o campeão mundial Volkash está por aqui, 29º. E eu estou na posição de número 40. Aliás, está desatualizado. 2009-1, vamos dar um refresh aqui na página. Agora atualizou, 2009-3, na posição de 40 ali, colando no Niri, né? Mas é claro, esse pessoal da elite do xadrez, eles não jogam no dia a dia do rápido chess.com. Esse rating é daquele play-in, aquele evento do Magnus Carlsen Chess Tour. São duas coisas separadas, mas que acabam ficando misturadas aí no rating rápido do chess.com. Bom, se você gostou, deixa o like, se inscreva, fique ligado no nosso conteúdo. Estamos na briga para chegar aos 5.000 inscritos. Valeu e até a próxima.